Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Hoje vamos estar aí fazendo mais um estudo sobre o milênio. E, eu gostaria de trazer uns pontos aqui mais proféticos sobre o milênio que nós vamos estar analisando nesses slides, ok? Mas antes de a gente iniciar o estudo, eu vou pedir para que os irmãos se inscrevam no meu canal, que se chama Reino de Deus, que os irmãos provavelmente vão estar vendo esse vídeo. E também se inscrevam no canal do irmão Luiz, tá? Eu vou estar postando 3 vídeos dele hoje no meu canal, se a minha internet me permitir, sobre a questão do milênio, Por que o milênio, existe o milênio na Bíblia, e por que ele é tão atacado e tudo mais, Então o irmão Luiz, ele postou 3 vídeos aí sobre o milênio. Eu ainda não consegui dar o upload no meu canal, mas vocês vão entrar aqui, nesse canal aqui. Vamos ver se eu tenho o link aqui. Ó, vocês procuram então Reino Eterno Luiz Shimoyama, tá aqui, Shimoyama, vocês vão entrar no canal dele, Então se você não conhece o canal dele, talvez você já conheça, e se conhece não está inscrito, então eu vou pedir para que você aí possa estar se inscrevendo no canal dele, que tem bastante coisa aí para você estar analisando, Bastante playlists, onde vai ter estudos sobre as duas casas, edificação da casa de Deus, estudos sobre o Apocalipse e tudo mais, Então eu e o Luiz, a gente tem trabalhado juntos já faz um bom tempo, já faz alguns, bem dizendo, anos, Já conheço o Luiz há um bom tempo e a gente vem trabalhando junto. Mas agora a gente definiu fazer mais essa união no canal com mais determinação, ok? Então muitos dos estudos, por exemplo, que eu passo no meu canal são frutos de estudos que muitas vezes eu e o irmão Luiz estudamos, ou que ele fala às vezes, também são frutos de estudo que nós fazemos, Então eu vou estar pedindo aí, Vocês vão aqui nessa abinha que está escrito inscrever-se, que vai estar em vermelho, e vocês cliquem aí. E no meu canal também é a mesma coisa, Vocês podem estar indo lá no meu canal, ok? Então não deixe de ver os vídeos do irmão Luiz. E hoje eu vou estar postando esses vídeos no meu canal também. Amém? Então, deixa eu ver se está gravando aqui. Nós vamos estudar um pouco sobre o milênio. Amém? Então, meus irmãos, o milênio pode-se dizer que é a última parte do que nós temos que entender a Bíblia. Se não a última, uma das últimas coisas, Porque o que vem após o milênio ainda não ficou plenamente claro para nós, Não ficou 100% claro para nós. Em um outro estudo, talvez quando nós for falarmos da festa das cabanas, nós vamos entender que a festa das cabanas ela tinha o 8º dia, Havia um 8º dia na festa das cabanas, e esse dia apontava para coisas futuras, que talvez fale após o milênio, Mas aí eu já não tenho como provar 100%, porque a Bíblia não me dá 100% de base, amém? Então, nós já estudamos aqui sobre escatologia, nós já estudamos sobre outros assuntos, como lei, graça e tudo mais. E eu não tinha feito nenhum estudo falando especificamente sobre o milênio. Então, nesses últimos dias eu vim querendo falar um pouquinho mais sobre o milênio, Não é um estudo que vai dar muitos detalhes, mas é um estudo para você entender que existe um milênio, E esse milênio fala de um reino de Deus, amém? Então vão ser várias partes, eu não vou conseguir falar de uma vez só, mas vou estar falando para os irmãos com alguns detalhes, amém? Então, primeiro de tudo, nós sabemos que aqui eu fiz nesses slides, eu separei por tempos, até chegar ao tempo final, e depois do estabelecimento do reino de Deus. Nós temos que entender que existe um princípio, de todas as coisas, e esse princípio aponta qual era a vontade de Deus, amém? Então, a primeira coisa que nós vamos ter aqui em mente é que lá no princípio diz assim, Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Amém? Então, veja aqui. Você vê aqui que o homem feito, vamos colocar aqui uma corzinha, vou botar uma corzinha aqui para a gente realçar, Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Vamos botar aqui em negrito, para nós sabermos que isso aqui é uma chave, Isso aqui é uma chave. Ó, disse Deus, então Deus falando, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em Hebreus diz que Cristo é a expressa
e exata imagem de Deus, né? É a expressão exata da sua glória. Vamos abrir aqui em Hebreus. Deixa eu dar um pause aqui para abrir para mostrar para os irmãos. Então, aqui em Hebreus 1 diz assim, né? E havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Né? Então tá aqui. Vamos botar de amarelo de novo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória é a expressão exata do seu ser. Está aqui. Então, como nós vimos no slide, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Olha como esse texto bate com o que diz em Hebreus, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro sobre todas as coisas. Está aqui. Então é mais ou menos a mesma frase que nós vimos lá em Hebreus 1. Então quando Deus criou Adão, ele fez o que também é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o Filho de Deus também é dito, né? Quem constitui o herdeiro de todas as coisas, o que é o resplendor da glória é a expressão exata do seu ser. Porque você vê que Adão ele também apontava para essa representação, essa imagem de Deus, né? A questão é que Adão depois ele vai se perder, ele vai pecar, né? Enfim. Mas quando Deus estava falando aqui para nós, em Gênesis, ele tinha mais em mente falar do filho dele, que era Jesus, do que propriamente dito falar de Adão. Porque Adão ele foi uma imagem de Cristo. Só que essa imagem ela tinha alguns defeitos, porque ela veio a pecar. Contudo, Cristo ele é a imagem exata de Deus, que não pecou e nem pecará. Então ele não pode cair, né? Ele não pode se desviar, como Adão fez. Então quando nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 1, verso 26, nós temos que entender que quando Deus fala isso, ele tem em mente mostrar sim qual era o papel do homem no princípio, mas mostrar também qual vai ser o papel do Filho de Deus. Por quê? Porque ele sabia que o homem ia se desviar. E quando ele se desviasse, todas essas coisas aqui, né? Elas sairiam desse domínio do homem. Amém? Essas coisas sairiam do domínio do homem. Então, é isso que nós temos que entender. Porque essa frase aqui também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Nós temos que entender que Deus estava dando o quê? Uma posição de domínio para o homem. Só que isso aqui, veja essa expressão aqui, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você vê que isso aqui não se cumpriu. E por que não se cumpriu, meus irmãos? Por que essa expressão aqui não se cumpriu? Porque você vê que hoje, dominando sobre o homem, existe quem? Uma serpente. Então, existe uma serpente que está dominando, reinando sobre o mundo. Porque Deus, quando deu autoridade para Adão, deixa eu botar a cadeira mais para frente aqui, ele deu a autoridade para quem? Para o homem, né? Só que hoje você vê que essa autoridade, ela está onde? Vamos lá. Diz assim, Lucas 4, versos 5 e 7. E elevando-me mostrou, num momento, todos os reinos do mundo, né? Então vamos ver aqui, elevando-se quem? A serpente, né? Quando Jesus ia ser tentado. Serpente. Tá lá. Elevando a serpente, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Tá aqui. Todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e eu o dou a quem quiser, portanto, se prostrado me adorar, será tua. Então você vê que reinando sobre todo o mundo, sobre os impérios, os reinos, você vê que quem constitui os reinos são os homens, né? Esses homens vão constituir o que? Os reinos. E a serpente ela vai estar atuando sobre esses reis no mundo. Então você vê que quem está dominando sobre os homens é quem? É essa serpente aqui. Exatamente essa daqui. Então quando fala aqui
que o homem deveria ter domínio sobre toda a terra e sobre todos os répteis, você vê que não está se cumprindo. Porque a serpente é um réptil que rasteja sobre a terra. Pelo menos é o que diz a ciência, né? Então tá aqui. Isso aqui não se cumpriu. Por quê? Porque Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então é nesse momento que ela vai receber o quê? O domínio. Amém? Então nesse momento que ela vai receber o domínio. Agora vamos atentar aqui para o Salmo 8. O Salmo 8 ele vai ser um complemento de Gênesis 1, tá? Onde fala da criação do homem. Só que, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, nós vemos que neste Salmo 8 você tem duas realidades, né? Você tem a realidade literal, onde mostra o propósito da criação de Deus no princípio, mas também tem a realidade futura, que trata do reino do Filho de Deus. Nós vamos entender isso já já, amém? E vai dizer assim: quando contemplo os teus céus, marca os teus céus, e as obras dos teus dedos, né? Aqui tem muita revelação. Por quê? Porque Cristo é chamado o braço de Deus, né? Diz assim Isaías 53: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo. Então você vê que Cristo ele é estabelecido como o braço de Deus. E o Espírito Santo ele é chamado de dedo de Deus. Por isso que você vai ver lá que quando Jesus está expulsando aqueles demônios, ele diz assim: se eu expulso os demônios, mais ou menos isso, né? Sabeis que é pelo dedo de Deus. Então tem revelações aqui para nós, amém? Mas não quero falar sobre isso. E a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que deles te lembres, e o filho do homem que o visites. Peraí que eu fiz a coisa errada aqui. Filho do homem. Quem é filho do homem, meu irmão? Né? A gente sabe que filho do homem aparece um filho do homem em Daniel 7, 24. Que diz assim. Daniel 7, verso 24. Diz assim para nós. 24 não, 14, perdão. 7, 14. Olha lá. Vamos ver aqui o verso 3. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Olha lá. Filho do homem. Tá aí. Ó. Nas nuvens do céu, um como filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno e não passará. E o seu reino é um reino que jamais será destruído. Tá aí. Será que é para bonito que tá a expressão aqui? Vamos lá. Filho do homem? Não, não é para bonito. Mas ele está dando um complemento do tempo do reinado do Messias. Só que esse tempo aqui ele é dividido por etapas. Vamos lá então. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco, olha lá, por um pouco, preste atenção, menor do que Deus. Essa expressão, no entanto, por um pouco, significa por algum tempo, ou seja, fizeste por algum tempo menor do que Deus. Está aqui, menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste, e deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Olha que tremendo esse detalhe aqui, meus irmãos. Tremendo. Diz assim: o fizeste por um pouco menor que Deus. Depois diz assim: e deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Agora, vamos somar com o que estava dizendo Daniel? Olha lá. E eu vou abrir aqui, vou abrir duas telas aqui, tá? Nós vamos ver. Aqui nós vamos em Salmo 8. Diz assim, olha como é muito parecido. Eu gosto de fazer isso, botar um do lado do outro, para vocês compararem. Olha lá. Vou até tirar as referências cruzadas aqui, tá? Uma coisa, irmãos, eu vou fazer um vídeo sobre esse programa que muitas pessoas estão me pedindo, ok? Assim que me sobrar tempo eu vou fazer. Eu vou tirar aqui as referências cruzadas também, que nós não vamos utilizar agora.
para ficar mais fácil de analisar. Vamos aqui no verso, ó. Esse verso aqui é o mesmo texto que nós estávamos no slide lá no PowerPoint, tá? Vamos ler de novo o verso 4. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Vou dar um itálico aqui, um negrito, perdão, e vou botar o amarelinho e o itálico, para ficar exatamente igual. Diz assim: que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre teus pés tudo lhe puseste. Então aqui, esses seus pés tudo lhe puseste é extremamente importante. Olha o que diz aqui em Daniel: foi-lhe dado domínio. O que vai dizer aqui? Deste-lhe domínio. Então, você vê que aqui diz assim, não está marcando, né? Vamos marcar aqui o azulzinho. Não quis marcar de azul, não sei porquê. Então, soma-se aqui, ó, deste-lhe domínio. E aqui também diz, foi-lhe dado domínio. Itálico, né? Foi-lhe dado domínio. Então, quando ele fala que deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, não foi para bonito. Você vê que nos dois textos fala do filho do homem, né? E fala em dar domínio. Aqui diz assim, vi como um filho do homem e foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o que está dizendo aqui? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Está aqui, o fizeste rei, né? Foi feito rei. Por isso que diz assim, glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno. Então, percebe como aqui ele está fazendo uma ligação dos textos? Se você tiver esse entendimento na mente, você vai ver que até mais ou menos aqui a colocação dos versos ela bate, né? Você vai ver que esse mesmo filho do homem que está aparecendo em Salmos 8 é o mesmo que vai estar aparecendo em Daniel capítulo 7, onde ele vai receber domínio, onde ele vai receber glória, vai receber reino. Isso vai estar acontecendo no Salmo 8 também. Por quê? Porque o texto do Salmo 8 é uma revelação de Daniel capítulo 7. Só que você vê que ele está o quê? Ele está traçando com Adão também, para mostrar que o que está escrito lá em Gênesis sobre Adão era para falar do Filho de Deus. Amém? Só que o Salmo 8 ele é dividido em etapas. E nós vamos ver essas etapas agora. Amém? Então você pode fazer essas somas na sua mente. E quem traz essa revelação para nós é quem? É justamente o escritor de Hebreus. Nós vamos lá. Hebreus capítulo 2, verso 5 a verso 9, que está somando com o Salmo 8. E ele vai dizer assim, vamos ler um pouquinho lá no Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, não, capítulo 2, verso 5. Nós vamos dar uma analisada. O que ele está falando, né? Diz assim, ele fala, né, que para nós se apegarmos às verdades, porque a palavra se tornou firme a palavra de Deus, né, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, distribuições do dom do Espírito Santo, né? E diz assim, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. E ele vai dizer assim, pois, né, aqui, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Então você vê que essa sujeição, meus irmãos, ela trata do mundo que há de vir. Amém? Nós não vamos falar do mundo futuro, mas esse mundo futuro ele está presente nisso daqui, ok? Porque ele diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então ele está falando sobre o quê? Sobre o mundo que há de vir. Tá? Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, ok? Não quero falar sobre isso. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, exatamente o que nós vimos, né? Então veja como o escritor de Hebreus, nós estamos em Hebreus 8 aqui, tá? O escritor de Hebreus entendeu que o Salmo do 8 se tratava de quem? Do Filho de Deus. Ou do filho do homem que o visite. Fizeste por um pouco menor do que os anjos. Olha aqui como está diferente aqui. Menor do que os anjos. E aqui está o quê? Menor do que Deus. Por quê? Porque é uma diferença entre a Septuaginta, a versão do Mar Morto e a versão hebraica.
A versão hebraica ela diz menor do que Deus, e a versão Septuaginta ela diz menor do que anjo, ok? Mas as duas coisas estão certas. E diz assim: de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. E aqui ele vai dizer assim: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ele dando explicação sobre isso. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeito. Vemos, todavia, aquele que por um pouco sendo sido feito menor do que anjos. Está aqui. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Vamos voltar para o slide. Então você vê que há etapas aqui. Então vai dizer assim, ó, a primeira etapa vai aparecer filho do homem, né? Ele vai ser chamado de filho do homem e vai ser o que? Feito menor do que os anjos. Ó, ele vai explicar assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, primeira etapa. Vamos dar um negrito aqui, ó. Aquele que por um pouco. Então isso denota o que é um pouco de tempo. Vemos todavia aquele que por um pouco, ou seja, um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos. Tá aqui. Jesus, por causa do sofrimento da morte. Então, ele teve que ser feito menor do que os anjos, menor do que Deus, para o que? Para poder passar pela morte. Jesus, por causa do sofrimento da morte, né? Então, ele foi, por causa do sofrimento da morte, para morrer, para trazer a salvação para os homens, ele teve que ser feito menor do que os anjos por um tempo, né? Agora, você tem uma segunda parte aqui. Eu vou botar essa segunda parte em vermelho e negrito, tá? Então vou pintar aqui de azul também, para os irmãos entenderem. Aqui vai ficar azulzinho. Não sei se é o mesmo azul, mas dá para entender. Aqui vermelho. E aqui vai ficar vermelho. Os irmãos já vão entender por quê. Os irmãos já vão entender o porquê. Amém? Agora, deixa eu só achar um texto aqui, enquanto eu dou pausa. Então nós vemos que lá no slide diz assim, né? Vemos que todavia aquele por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, para o quê? Por causa do sofrimento da morte, então ele foi feito menor que os anjos por causa do sofrimento da morte, foi coroado de honra e de glória, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então essa aqui já é uma segunda parte. Primeiro, ele se fez menor que os anjos, morreu e depois ele foi coroado de glória e de honra quando? Na ressurreição. Então aqui você já tem o que? A ressurreição e ele sendo o que? Glorificado. Vamos botar aqui ressurreição, né? Você tem aqui a ressurreição nessa segunda parte. Tá aqui. Ó, deixa eu dar aqui um delete para ficar do ladinho. E aqui do lado você tem o que? A morte. Vamos botar aqui homem, como homem, né? Como homem. Tá aqui. Então vai ficar fácil a gente entender esses tempos aqui. Olha lá. Como homem. O programinha não está me ajudando. Esse programinha não está me ajudando aqui a dar um delete. Mas tudo bem. Então tá aqui, como homem, para os irmãos entenderem, ok? Aí. Feito por um pouco menor do que os anjos, ou seja, ele se tornou homem. Depois ele foi coroado de honra e de glória pela ressurreição, né? Só que primeiro ele foi feito menor que os anjos. Mas quando ele é coroado de glória, de honra e de glória, o que vai acontecer? Hebreus vai nos explicar. Diz assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo tornado-se tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então ele se tornou superior aos anjos. Então você vê que já é um segundo momento aqui. Ele primeiro é feito menor do que os anjos, mas depois ele se torna superior aos anjos,
né? Mas você tem que entender uma coisa, meus irmãos. Cristo é Deus. Só que nesse patamar dele ser feito menor do que os anjos, depois maior que os anjos, é num patamar dele ser feito como filho do homem. Então aqui é nele no sentido de homem. Porque como Deus ele sempre foi maior que todas essas coisas. Sempre teve domínio. Mas como homem, foi necessário ele herdar essas coisas. Amém? Isso nós vamos ver no próximo estudo, no próximo vídeo. E diz assim, herdou um mais excelente nome do que eles. Né? Pois qual dos anjos é mais diz tu és meu filho, hoje te gerei outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então você vê que essa aqui é a segunda etapa. Né? Só que existe uma terceira etapa. Nós vamos pintar essa terceira etapa de... Vamos pintar aqui de verde, tá? E aí nós vamos ver aqui. Vou pintar de verdinho aqui. Olha como o escritor de Hebreus aqui ele vai separar esse tempo, né? Diz lá: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, olha essa expressão aqui, vou dar um negrito aqui, vou aumentar o tamanho dela para que as pessoas vejam. Olha lá, agora tá grande, né? Para as pessoas entenderem que tem um tempo. Vou passar isso aqui um pouquinho. Olha lá. Aí, tá bom também. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Agora, porém, não vemos. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Por que isso, meus irmãos? Porque há um tempo onde Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Porque ele está num momento em que ele está à destra de Deus, fazendo o quê? Intercedendo pelos homens. Né? E quando essas coisas vão ser colocadas debaixo dos seus pés? Vamos reler o Salmo 8, tá? Vamos reler aqui o Salmo 8 para nós entendermos. Deixa eu baixar isso aqui. Vamos voltar para o Salmo 8. Salmo 8. Diz assim para nós. Ó. Quando contemplo os teus céus e as obras dos teus dedos e a lua as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? Olha só isso aqui que está dizendo aqui. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o existe, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Desse-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Opa! O que diz aqui no primeiro verso? Um pouquinho antes. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos... Você consegue ver que tem coisas que não aconteceram ao homem aqui? Porque ele diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. E o que diz aqui? Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, os dedos são partes da mão. Né? Então quando diz assim, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, percebe que ele está botando até o céu debaixo do domínio desse homem aqui? Por isso que você tem que entender que tem coisas superiores aqui. Não fala só de coisas temporárias e literais, né? Mas fala de coisas futuras. E diz assim, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Aqui ele está citando, meus irmãos, o Salmo 110. Porque sobre esse filho do homem ia ser colocado todas as coisas debaixo dos seus pés. Vamos lá para o slide de novo. Diz assim, Salmo 110. Verso 1. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui você vê um primeiro momento onde Cristo ele vai ser coroado de honra e de glória e vai ascender até os céus, né? E lá ele vai ficar nos céus até um tempo determinado por Deus, né? Só que depois ele vai o quê? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tá aqui. Quando isso vai acontecer? No verso 2, no verso 1 você vê a entrada dele nos céus. Mas no verso 2 você vê a saída dele, que diz assim, Salmo 110, verso 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Essa expressão domina aqui, ela é mais ampla, porque ela tem o sentido de reina entre os teus inimigos. Esse aqui vai ser o momento onde todas as coisas vão ser colocadas
debaixo dos seus pés. Ó, é nesse momento que Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos pés. Quando ele sair em glória, né? Ele sair do Santo dos Santos para ir tomar o reino. Amém? Então, um momento, vamos voltar. Primeiro momento, feito por pouco menor do que os anjos. Segundo momento, coroado de honra e de glória pela ressurreição, para chegar à destra de Deus. E um terceiro momento, vai ser dado domínio sobre todas as coisas, que é quando ele vai sair do Santo dos Santos e vai vir tomar posse do reino. Vou dar um pause aqui, tomar uma água e já volto. Agora, o Hebreus e o capítulo 8 de Salmos, eles vão dizer domínio sobre que coisas são também. Vamos olhar para o Salmo 8 de novo, né? Diz assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Ovelha, bois, também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre a senda do mar. O Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Isso daqui, meus irmãos, teu nome em toda a terra, né? Já é um quarto ponto que nós não vamos falar hoje, tá? Porque isso aqui fala, que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim, que Deus será tudo em todos, quando o Filho de Deus entregar o reino ao Pai. Mas nós não falaremos sobre isso aqui, num outro vídeo nós falaremos, amém? Agora você vê que existem esses momentos aqui, né? Então você vê que ele está colocando tudo debaixo dos pés do Filho de Deus. Todos os animais. Mas por que ele quis tipificar os animais, meus irmãos? Por que ele quis colocar os animais debaixo dos pés do Filho de Deus? Porque isso aqui, meus irmãos, vamos colocar aqui como os animais, tá? Vamos colocar esses animais aparecendo aqui. Que no terceiro ponto, quando fala assim, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre teus pés tudo lhe puseste. Você vê que fala de ovelhas, bois, todos também os animais do campo, aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a senda do mar. Você vê que os animais estão sendo colocados debaixo do seu domínio. Vamos para Gênesis capítulo 1. Vamos ver na própria Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, verso 26, mais ou menos. Olha lá. Olha, diz assim. Vamos no verso 28. E disse Deus, e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, encheis a terra, sujeitai-a e a dominai. Tá aí. Né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Né? E aqui a gente pode parar aqui. Então você vê que esse domínio está sendo dado para ele. Né? Então esse é um quarto ponto. Antes dele receber domínio, nós vamos ver que o quê? Que a mulher vai ser edificada, que é Eva, né? Ela vai ser feita a costela de Adão, e depois os animais vão ficar sujeitos a eles. Porque isso é uma representação de Cristo e a igreja reinando sobre os animais. Só que nós temos que entender que esses animais, eles têm uma certa revelação. Amém? Existe uma certa revelação nesses animais, porque a gente vê em Isaías que diz que no tempo do reinado do filho do homem, nós vamos ver que o leão ele vai comer palha com boi, vai se poder, não vai se fazer mal no santo templo de Deus, no santo monte. Então você vê que existem algumas coisas relacionadas a esses animais. Existe um ponto literal nesses animais, que são os próprios animais, mas existe um ponto espiritual, né? Onde ele vai estar apontando povos, tribos e nações estando debaixo do domínio do Filho de Deus. Tá bem? Então nós vamos entender isso agora. Tá? Então, primeiro, Salmo 110, a gente vê ele entrando nos céus. Entrando e ficando à destra do Filho à destra de Deus, o Pai. Só que no verso 2 nós estamos vivendo assim, dizendo assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos.
Então aqui ele vai enviar o Filho de Deus de novo, né? Apocalipse 19, ele vindo para tomar posse do reino. Agora, vocês têm que entender uma coisa, irmão. Vamos lá, vamos voltar para esse verso aqui. Quando nós olhamos para as profecias de Daniel, nós vamos ver que está acontecendo justamente o contrário do que Deus tinha lá em Gênesis, onde ele diz para Adão, ou seja, os filhos dos homens, dominarem sobre os animais. Agora, vamos tentar entender o porquê que tem algumas coisas erradas. Porque nós vimos. Olha qual é a ordem de Deus, tá? Diz assim, e Deus o abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a ordem de Deus, ela é que o quê? Era que o homem sujeitasse os animais. Vamos botar aqui em amarelinho. A ordem de Deus era que o homem sujeitasse os animais debaixo da sua autoridade. Contudo, nós vamos ver que está acontecendo justamente o contrário no mundo. Nós vemos que primeiro, uma serpente, que é essa daqui, que é o dragão, ela está o quê? Sujeitando sobre os homens, né? A serpente, ela reina sobre os filhos dos homens. Então, a ordem de Deus de que os filhos dos homens teriam que reinar sobre os animais não está acontecendo. É claro que literalmente você tem isso, né? Os homens, eles sujeitam os animais. Deixa a moto passar, ver se ela vai passar, né? Os vizinhos gostam aqui de fazer barulho com a moto. Você vê que no espiritual isso não acontece. Só que Deus, ele está mais interessado no espiritual do que no literal, né? Então, diz assim em Efésios, que o Espírito, né, agora atua nos filhos da desobediência. Esse Espírito é o diabo. Então ele está deixando em cativeiro todo o homem. O homem está o que é aprisionado e sendo escravo da serpente. Escravo do pecado. Então ela domina os filhos dos homens pelo pecado. Só que essa serpente, ela vai ter como se fossem seus poderes. Amém? E os seus poderes estão o quê? Nessas cabeças. São 7 cabeças. E essas cabeças, elas são o quê? São poderes referentes, tipificados nesses animais. Por um lado, ela é tipificada nesses animais aqui. Nesses animais que tem essas cabeças. E por outro lado, é numa estátua. Então você vê que é como se fosse um ídolo no mundo. E você vê que é como se fosse animais dominando sobre o mundo. Amém? Então, justamente o contrário do que Deus falou. De que Adão e os filhos dos homens deveriam dominar sobre os animais. Mas o que nós estamos vendo, Daniel vai dizer assim para nós. Daniel, verso 7, verso 15, tá? Vamos ver o verso 16. Diz assim. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão de toda a terra. Se levantarão da terra, perdão. Então você vê que eles são reis que vão estar dominando sobre o mundo. São impérios que vão dominar no mundo. Então, implicitamente, Deus está mostrando animais dominando sobre o mundo, não o homem dominando sobre os animais. Então, esses impérios estão dominando sobre o homem. Só que depois vai chegar um tempo onde o reino desses animais vai ser entregue a quem? Ao Filho de Deus. Tá? Esse tempo, esses animais, o domínio desses 3 animais aqui, ele vai ser entregue para quem? Para o Filho de Deus. E aí ele vai passar o que? Ter domínio de fato sobre os animais. Não que Cristo não tenha domínio sobre todas as coisas e que ele não seja rei. Deixa eu passar de novo o atribulado. Não que ele não seja rei e não tenha domínio, mas é que Deus estipulou o tempo determinado. Quando Cristo vai vir e tomar posse. Nós vamos ver quando isso vai se dar. Amém? Então aquilo que foi dito, a ordem que diz assim, para que o Filho do Homem domine sobre os animais, está se cumprindo aqui. Né? Porque nós vemos que todos esses reinos estão hoje na mão da serpente. Todos os reinos do mundo. Né? E toda a autoridade e a glória desses reinos, porque foi entregue a quem? O diabo, como está aqui em Lucas 4.
Agora, o que vai acontecer com esses animais? Vamos ver primeiro quando vai ser passado ao Filho de Deus. Amém? Então, ele tipificando a pedra, né? Vamos para Daniel capítulo 2, verso 44. 2:4 vai dizer assim. Vamos ver os tempos dos pés, né? Como eu falei para vocês, aponta no tempo dos pés. Como os artelhos, que são os dedos, dos pés eram em parte ferro, em parte de barro. Isso está em Daniel 2:4. 2:42. Né? Assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto aos que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante a casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desse reis, Deus do céu suscitará um reino que não jamais será destruído. E o reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então você vê que esses reinos que são tipificados nesses elementos, eles traçam dos tempos do mundo. Amém? E quando chegar aos tempos dos pés, essa pedra que vem do céu vai bater nos pés e vai estabelecer um reino de Deus na terra. Vai estabelecer aquele reino que vai encher toda a terra. Ok? Só que Daniel capítulo 2, capítulo 7, vai dar para nós mais uma revelação sobre isso para nós. Né? Porque o quarto animal, que é esse daqui, ele vai ser destruído. Mas os outros animais não. Esse animal aqui que apresenta o quarto reino, que aponta para o reino do anticristo, ele vai ser destruído. Mas esses animais eles vão permanecer. E vai dizer assim o texto. Ó. Então eu estive olhando por causa das vozes insolentes e as palavras do chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o quarto animal. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, né? Todavia, foi-lhe dada uma prolongação de vida, um prazo e um tempo. Então você vê que esses animais que apontam para os reinos que vão se levantar, depois que o quarto animal for queimado, o chifre pequeno for queimado e o seu corpo for desfeito e entregue para ser queimado, os outros animais, assim, quanto aos outros animais, que são esses três aqui, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, esses animais aqui, eles não vão ser destruídos no fogo como o quarto animal. Né? Eles não vão ser destruídos, mas vai lhe dado uma prolongação de vida e o domínio vai ser o que? Tirado. Por que o domínio vai ser tirado, meus irmãos? Por que vai ser tirado? Porque vai dizer no verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Está aqui. A majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Qual era a majestade dos reinos debaixo de todo o céu? Vamos fazer a ligação. Está aqui, ó. A majestade, ó. Eu vou pegar uma cor mais... Como é que faz mesmo para trocar a cor aqui? Que eu já esqueci. Eu acho que está em... Nem me lembro mais, faz tanto tempo que eu não uso esse programa que eu já esqueci, acredita nisso? Bom, enfim, eu vou botar aqui uma linha. Né? Essa linha vai ligar aqui. A majestade e os reinos são esses animais aqui. Olha lá. Ah, tem aqui a seta maiorzinha, né? Vou pegar essa seta maior aqui para os irmãos entenderem. Vou dar aqui um espacinho. Agora como é que eu virar assim, né? Olha lá. Tá aqui. Exatamente aqui. Né? Então, você vê que aqui, no verso 11 e 12, foi-lhe tirado o domínio dos animais, né? Ó, quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, ou seja, o seu reino, porque eram 4 reis, e foi tirado o domínio desses 4 reis, todavia foi-lhes dada uma prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então você vê que no mesmo momento que o quarto animal foi queimado, né? Você vai ver que esses aqui vai ser tirado do domínio, mas vai ser lhe dado uma prolongação de vida. E aí vai dizer assim, por que vai ser tirado o domínio? Porque o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão o quê? Dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Está aqui.
Aí eu pergunto para vocês, quem são esses domínios que vão obedecer, né, e vão servir? São exatamente esses daqui. Por quê? Porque o domínio deles vai ser passado para onde? Para os santos de Deus. Né? Tá aqui. Sai dos animais e passa para os filhos de Deus. Então, só que nesse momento não vai ser apenas os filhos de Deus, que somos nós, que vamos estar reinando sobre eles. Contudo, o que vai ser dito sobre o Filho de Deus? O que vai ser dito sobre ele? Salmo 8. Né? Salmo 8. Vamos pegar o Salmo 2. Vamos pegar Gênesis 1. Ó, também disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre o céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Né? E diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, homem e mulher, os criou. E o abençoou e disse-lhe, sejam fecundos, multiplicáveis, enchei a terra e sujeitai-vos e a dominai. Então, homem e mulher, que estão aparecendo aqui no Salmo 1, que tipificam a igreja e a Cristo, né, eles vão sujeitar a terra, vão dominar sobre os animais. Então aqui chegou o momento em que Cristo e a igreja vão reinar sobre os animais, ou seja, Adão e Eva vão sujeitar a terra e os seus animais, que está tipificado nesses reinos. Quando é que vai se dar isso? Vamos ver aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Está aqui. O reino do mundo se tornou e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você vê que aqueles reinos do mundo, aquele reino lá era tipificado pelos animais, né? Então, aquilo que a serpente disse para ele, né? Mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo e disse, diabo, dar-te toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque me foi entregue e dou a quem eu quiser. Você vê que Cristo, lá no deserto, ele não aceitou o que a serpente quis dar para ele. Né, que ela daria o reino de todos os domínios do mundo, se prostrado adorasse essa serpente, ele não aceitou. Mas quando chega em Apocalipse, capítulo 11, você vê que diz assim, os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você vê que ele ganha isso daqui. E esses reinos do mundo são o quê? São estes animais aqui. Né? Estão aqui. Vamos colocar aqui. Olha lá, exatamente aqui. Ele recebeu esses animais para reinar sobre eles, para se cumprir o que está dizendo lá em Gênesis. Dominar sobre toda a terra e sobre todos os animais. E diz assim, e os 24 anciões que se encontram assentados no trono diante de Deus, prostraram-se, seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste de teu grande poder e passaste a reinar. Então aqui as nações ficaram debaixo do domínio do Filho do Homem, e ele vai reinar sobre todas as nações. Ele diz assim, mas nos dias deste reis, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? Então eu vou finalizar essa parte aqui. Vou pedir para que os irmãos aí se inscrevam no canal, né? Analisem o vídeo com entendimento, leiam os textos que estão sendo ditos lá, né? Porque eu vou apresentar mais expressões depois para a gente ter mais entendimento sobre isso, para a gente ver Cristo reinando com a igreja no milênio, né? E sobre a terra, não no céu, e sobre a terra, porque Cristo vai reinar com a igreja na terra. Eles vão ser sacerdotes de Deus do Altíssimo e vão reinar com Cristo sobre a terra, sobre todas as nações. Amém? Isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, mais uma vez, eu vou pedir para que os irmãos se inscrevam no canal do Luiz e se inscrevam também aqui no meu canal, né? Pode estar se inscrevendo no meu canal aí para dar uma força para o canal, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz de Cristo.